Bom dia, turma do 8º ano. Vamos a mais uma aula de português. Hoje vamos analisar um texto do gênero notícia, certo? Começamos a estudar esse gênero no começo da semana e hoje vamos analisar um texto na prática, ok? Então vamos lá. Sabemos que os textos jornalísticos são muito bons para que a gente treine a nossa leitura. São textos de fácil compreensão, certo? Tem uma linguagem clara, não é isso? E que facilita o nosso processo de leitura, de aquisição de habilidades de leitura, ok? Então vamos à nossa aula. Bom, o nosso texto foi retirado do jornal Diário de Pernambuco, Recife, 29 de setembro de 2020. No caderno de Giro Brasil e Mundo, certo? E tem como título o seguinte: Covid já matou 1 milhão em todo o mundo. Então a gente vai observar a estrutura do texto notícia, certo? Com esse texto aqui. A gente observa aqui o primeiro elemento da notícia, que é o título, que eu também posso chamar de manchete, certo? Logo abaixo nós temos o subtítulo, certo? O subtítulo diz o seguinte: marca foi alcançada num dia em que a Índia, o segundo país mais populoso do planeta, superou os 6 milhões de casos e se aproxima dos 100 mil óbitos. Então este é o subtítulo. Como nós já vimos nas aulas anteriores, que o subtítulo tem a função de esclarecer, de trazer mais informações sobre o título, ok? E em seguida nós temos o outro elemento que compõe a notícia, que é o que ele chama de líder. Líder é o que? É o primeiro parágrafo, certo? Onde traz um pequeno resumo do que ele vai falar, certo? A líder começa aqui e termina aqui, é o primeiro parágrafo. Apresenta o assunto para o leitor, para em seguida, a partir do segundo parágrafo, ele começar a detalhar aquela notícia, certo? Então a líder desta notícia diz o seguinte, ó: o planeta alcançou ontem a marca de 1 milhão de óbitos pela Covid-19 e, cada vez mais, diante de uma segunda onda da doença em escala mundial, a Organização Mundial de Saúde, OMS, adverte para a possibilidade de se chegar aos 2 milhões de mortes. Isso caso as medidas para evitar a propagação do vírus não sejam mantidas. A primeira morte oficial pela Covid-19 foi anunciada pela China, ocorrida na província de Wuhan, no dia 11 de janeiro. Após 8 meses e meio do primeiro óbito, a pandemia acelera de maneira vertiginosa na Índia. O segundo país mais populoso do planeta ultrapassou os 6 milhões de casos ontem e, no ritmo atual, deve superar os Estados Unidos em poucas semanas. Estados Unidos, que registram mais de 7,1 milhões de casos e 205 mil mortes, enquanto a Índia contabiliza 95,5 mil vidas perdidas, menos que os 142 mil no Brasil. As imagens da pandemia são emblemáticas. Desde janeiro, o mundo viu covas coletivas no Brasil ou de dezenas abertas simultaneamente. Também se viu em Madrid, na Espanha, agora frente a uma segunda onda, um necrotério improvisado em uma pista de patinação de gelo, enquanto caixões frigoríficos com cadáveres foram colocados nas ruas de Nova York. Até ontem, segundo o balanço da AFP, foram confirmadas 1.002.036 mortes, de um total de 33,1 milhões de casos detectados, enquanto 22
1,7 milhões de pessoas recuperadas. As regiões mais afetadas são América Latina e Caribe. 345.616 mortes, de 9.210.942 casos. Europa, 230.135, 500.293.625. E Estados Unidos e Canadá, 214.069, 7.269.515. 1 milhão de mortos é muito maior que o de outros vírus recentes, como a gripe H1N1, a chamada de gripe suína, que em 2009 provocou oficialmente 18,5 mil óbitos, mas menor que o da terrível gripe espanhola do século passado, 1918-1919. Esta matou em 3 ondas cerca de 50 milhões de pessoas. Nem em meus piores pesadelos imaginei que passaria por isto, declarou a argentina Mônica Farias, 45 anos, ao recordar que teve que certificar com sua assinatura que o corpo que seria cremado era do seu pai, Oscar Farias, que faleceu em Buenos Aires em 27 de agosto, aos 81 anos. Sem poder sequer observar o caixão, a Argentina tem mais de 19 mil mortes, apesar do rigoroso confinamento para conter o vírus. A situação preocupa. A curva da pandemia está em platô desde junho, com quase 5 mil mortes por dia. De acordo com os números oficiais, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse ontem que está muito preocupada pelo forte aumento dos casos. A média diária tem sido de 2.000 casos, mas pode alcançar, sem medidas de freio, 19,2 mil casos até o final deste ano. Bom, aqui nós temos o texto notícia, né, falando de uma notícia bem atual, certo? Que são os casos, né, o número de mortes e de casos da pandemia do Covid no mundo todo, certo? Então a gente observa que neste primeiro parágrafo, que se chama líder, não é isso, da notícia, a gente vê que é um resumo de tudo que ele vai detalhar, certo? E a partir do segundo parágrafo começa realmente o detalhamento de tudo aquilo que se quer apresentar. Observamos que o texto traz dados, certo? Dados sobre a pandemia. Aqui no segundo parágrafo, veja como ele começa. Após 8 meses e meio do primeiro óbito, a pandemia acelera de maneira vertiginosa, certo? Na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, dizendo que ainda ela vai superar, se continuar nesse ritmo, ela vai superar os Estados Unidos. Nós sabemos hoje que os Estados Unidos é o país onde o número de mortes é maior em todo o mundo, certo? E ele está dizendo aqui que a Índia, se não tiver um planejamento lá para conter, ela com certeza vai ultrapassar os Estados Unidos, certo? Aqui na época em que foi escrito esse texto, ele diz aqui que os Estados Unidos já tem 7 milhões de casos, né, de pessoas que se contaminaram, com 205 mil mortes. Hoje a gente sabe que os Estados Unidos já está bem maior, né? Está na faixa aí de uns 250 mil, né? Umas 250 mil mortes. Mas na data que foi escrito esse texto, estava em 205 mil mortes, certo? Então ele diz que
que a Índia, que é um país muito populoso, né, o segundo país mais populoso do mundo, ela vai ultrapassar se não tiver medidas de prevenção que possa conter a propagação do vírus. Então, tudo isso aqui são dados, certo? Dados que eles coletam para poder escrever a notícia, ok? Aqui já no terceiro ele fala, né, que essa pandemia ela é um pouco emblemática, né? Porque emblemática é uma coisa que vai marcar, certo? A vida das pessoas do mundo todo, certo? Ele fala aqui da questão das covas sendo abertas, né, no Brasil, que com certeza essa imagem marcou o psicológico de muita gente ficou com essas imagens na mente, certo? Ele fala aqui no terceiro parágrafo sobre isso aí. Aí ele fala também da questão de Madrid, né, na Espanha, que também foram muito graves, né, os números lá, tanto na Espanha como na Itália, que ele fala da Espanha, certo? E ele segue todo o texto apresentando aí esses dados. Por quê? Porque os dados, eles vão dar credibilidade ao texto, ok? No quarto parágrafo ele diz: até ontem, segundo o balanço da AFP, observe que esse texto a gente não tem aqui o nome do jornalista que escreveu, porque ele foi tirado aqui dessa agência, certo? Isso aqui é uma agência de notícia, onde foi tirado esse texto, de onde eles tiraram as informações para fazer o texto, certo? Então essas informações são dessa agência. Então ele diz aqui que foram confirmados 1.000.000, veja só, 1.002.036 mortes, certo? De um total de 33 milhões de casos detectados. Muita gente, né? E aqui no quinto parágrafo, ele faz uma comparação aqui das mortes do Covid com as outras pandemias que nós tivemos, né? Como o H1N1, que foi a gripe que assolou o mundo todo também, e a famosa gripe espanhola, quando ele diz aqui que a gripe espanhola ela matou 50 milhões de pessoas nos anos 1918 e 1919, certo? Aqui no sexto parágrafo, uma pessoa dá o depoimento aqui, veja que está entre aspas, certo? Quando a gente vê no meio do texto jornalístico, é uma parte entre aspas, geralmente é uma pessoa que está falando, certo? É o depoimento de alguém para dar mais credibilidade ao texto. E aqui alguém diz o seguinte: nem em meus piores pesadelos imaginei que passaria por isto, declarou a argentina Mônica Farias, de 45 anos, ao recordar que teve que certificar com sua assinatura que o corpo que seria cremado era de seu pai, Oscar Farias. Quer dizer, essa médica aqui ela teve que registrar o óbito do próprio pai na Argentina, ok? Então ele dá o que aqui mais dramaticidade ao texto quando ele coloca o depoimento dessa doutora que teve que certificar o óbito do próprio pai, ok? A gente vê também que tem um pouco do ponto de vista pessoal ou do autor de alguém na notícia, né? Todo texto ele tem uma mistura de tipologias textuais. Nem sempre um texto é só narrativo, ou só descritivo, ou só opinativo. Existe uma mistura. Agora, quem vai predominar é o que? É que vai indicar que o texto é daquele tipo. Por exemplo, se o texto é mais narrativo, então ele vai ser um texto narrativo. Aqui a gente vê que a notícia é um texto narrativo, certo? É um texto que vai noticiar fatos, acontecimentos. É um gênero do tipo narrativo. Mas não quer dizer que não possa ter um tipo opinativo no meio do texto, certo? É o que acontece aqui quando essa pessoa aqui dá opinião. Ok? Não é a opinião do autor, mas é a opinião de alguém. É o relato de alguém. Então tá aí um texto do gênero notícia, certo? Que vai predominar a narração, né? Porque vai narrar os fatos, acontecimentos, alguma coisa. Vai expor também, né? O texto notícia, ele também é um texto expositivo. Também ele tem essa mistura aí, tanto expositivo quanto narrativo.
certo? E a gente observa a estrutura. Importante a gente saber também a estrutura. A finalidade do texto. Importante a gente saber a finalidade do texto, seja lá de qual gênero for, né? A finalidade e a estrutura dele. Veja, a finalidade dele aqui é informar as pessoas dos números, né, da Covid no mundo todo. E a estrutura do texto, no caso aqui da notícia, a gente observa. Primeiro vem o título, certo? Ele vem bem destacado, que eu posso chamar também de manchete. Ele vem destacado com letras maiores, certo? Em negrito. Embaixo vem o subtítulo, certo? Que na definição que eu passei para vocês, eles chamam de título auxiliar, ou segundo título, alguma coisa assim, mas não deixa de não ser o subtítulo. Qual é a função desse subtítulo, que vem logo abaixo do título? É dar mais informações, esclarecer mais o título, certo? Em seguida, vem o primeiro parágrafo, que a gente chama de líder. Líder é o quê? É como se fosse um... Não é líder, é líder, certo? Líder é como se fosse um resumo do que ele vai falar. E a partir do segundo parágrafo ele começa a detalhar, apresentando dados, enfim, apresentando mais informações onde vai situalizar o leitor. Essa parte aqui, certo? Que ele chama também de olho, né? Quando ele destaca uma frase que achou interessante no texto: o planeta chegou à marca em menos de 9 meses desde o registro oficial do primeiro óbito ocorrido em Wuhan. Então aqui a gente vê o que ele chama de olho, né? Uma frase em destaque nos textos jornalísticos, principalmente notícias e reportagens. Eles têm aqui esse elemento, certo? Destaca uma frase do texto. Ok? Aqui tem a foto e a legenda, certo? O texto jornalístico vem ilustrado com foto, né? E a legenda que diz o seguinte: Brasil em queda no número de mortes por dia, mas ele continua alto, chegando a cerca de 700. Tá aí a estrutura do texto do gênero notícia, onde vocês podem fixar mais o aprendizado sobre este gênero, ok? Então é isso. Bom dia e até a próxima.